prazer recebê-los para esse evento. Eu digo, é uma oportunidade única para poucas instituições ter palestra desse porte, ainda sobre um tema tão caro aos nossos dias como o tema climático. Eu queria agradecer especialmente ao professor, doutor, ministro Herman Benjamin, por ter nos prestigiado com esse evento, a doutora Marta Ruiz, da Embaixada, a professora Montserrat, a professora Mariana, da nossa casa do mestrado, e a secretária nacional de Mudança Climática, Ana Antônia. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Meu papel é só a abertura deste evento, dizer que a nossa casa está sempre aberta aos senhores e os senhores sempre serão muito bem-vindos. E desejo a todos um excelente debate. Bem, bom dia a todas e a todos. Eu queria agradecer ao professor pela apresentação e as boas-vindas. Este é o primeiro evento Brasil-Espanha, de uma série que nós esperamos que continue, de diálogo sobre mudanças climáticas, câmbios climáticos. A senhora embaixadora da Espanha já nos garantiu e que isto terá continuidade. E nós estamos começando exatamente em Brasília, no IDP, e na segunda-feira continuamos na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito. Acho que o professor o disse muito bem. Hoje nós não podemos falar de direito sem incluir a questão das mudanças climáticas. E vocês que são alunos do direito e os que nos assistem virtualmente, sabem, e se não sabem, precisam saber, que todos os temas do direito são tocados pelas mudanças climáticas. Nós pensamos que mudança climática é assunto para o direito ambiental apenas, mas não. Direito constitucional, direito público de uma maneira geral, direito tributário, direito urbanístico, e o mais importante, e esse é um fenômeno extremamente recente, todo o direito privado. Aí o direito comercial, o direito civil, o processo civil, todas essas áreas estão sendo repensadas na perspectiva dos desafios urgentes das mudanças climáticas. Porque o direito é sobre a vida, não é? A regulação da vida e da ação humana ou da omissão humana. E, evidentemente, só há vida humana e ação humana se os fundamentos da vida estiverem presentes. Eu dou um exemplo que é muito importante para o Brasil. Nós somos um grande exportador de grãos, um dos maiores do mundo, e de carne. Mas o que nós exportamos mesmo é bom clima, é boa água. No Mato Grosso, que não está muito longe, bem, é longe para os europeus, mas não está muito longe aqui de Brasília. Cuiabá está a 1.500 quilômetros, é perto, na dimensão territorial do Brasil. São 3 safras. Boa parte do mundo se contenta em ter, com esforço, uma safra. E naquela região, e aqui em Goiás também, o clima é tão previsível, o regime de chuvas tão previsível, que é possível fazer 3 safras, 2 grandes e a chamada safrinha no meio. Então vejam que o clima é absolutamente essencial para nós,
E quando nós olhamos para a balança comercial do Brasil, o superávit que nós temos é um superávit que vem do agrobusiness. Eu ouvi de um chefe da diplomacia brasileira que uma queda de 30% das exportações agrícolas do Brasil faria com que o salário dos juízes atrasasse. Então, nós estaríamos aqui em alguma dificuldade, talvez com o pires na mão, com salário que não seria pago. Então, este é um exemplo entre vários. Brasília passou recentemente, eu não sei se a conselheira Marta já estava, que eu vou apresentá-la em seguida, se já estava em Brasília, nós tivemos racionamento de água. São Paulo, a grande metrópole da América do Sul, teve um racionamento de água enorme, gigantesco. Portanto, esses temas são essenciais ao cotidiano, não é apenas a teoria do direito, mas a tudo que nós vivemos no dia a dia. E esta mensagem nós precisamos passar para todos, a começar pelas faculdades de direito. O nosso diálogo conta com a presença entre nós da conselheira diplomata Marta Ruiz, que é conselheira política da Embaixada da Espanha. E é um prazer enorme conhecê-la e contar com a sua presença entre nós. A senhora embaixadora da Espanha me disse que se trata de uma diplomata de primeira grandeza. Teceu elogios ao trabalho da nossa conselheira Marta Ruiz. Depois, nós vamos ter 3 intervenções. A nossa convidada, a professora Montserrat Abad Castelos, da Universidade Carlos III, e ela abre, então, esse ciclo de diálogos, que, como eu já disse, continuará no segundo semestre e no ano que vem. Temos conosco a professora Mariana Cirne, que é professora da casa, uma das grandes especialistas do nosso país em direito ambiental e mudanças climáticas, procuradora-chefe da Procuradoria Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente, essa instituição nova, mas extremamente bem-vinda na organização do Estado brasileiro. E, finalmente, a nossa querida Ana Toni, que é secretária nacional de Mudanças do Clima, do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, ou seja, ela é a chefe no plano federal da temática do clima. E é ex-diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade, a instituição mais importante no Brasil, organização não governamental nesta matéria. Ela se juntará a nós, do Rio de Janeiro, por videoconferência, por Zoom. Eu tenho, então, o prazer de passar a palavra à conselheira Marta Ruiz. Bom dia, prezado ministro Herman Benjamin, profesoras Mariana Cirne, Montserrat Chabagi. Ante todo, quiero manifestar mi agradecimiento, señor ministro, pelo convite a señora embaixadora Mars Fernández Palacios, que, como o ministro dice, infelizmente não pode estar hoje conosco porque está em compromisso muito importante fora de Brasília, no Rio de Janeiro. Mas eu fico feliz de estar entre vocês, é sempre muito ótimo estar entre gente jovem, não? Em representação de minha embaixadora, e poder assistir à inauguração deste seminário do direito de clima. Organizado por o senhor Herman Benjamin, que o senhor ministro é uma referência do direito ambiental no Brasil, e acho que é um dos pioneiros desta matéria.
Espanha e o Brasil têm uma longa tradição de cooperação no âmbito jurídico e no âmbito da justiça. Este seminário é um exemplo mais das múltiplas iniciativas que temos sempre de aproximação jurídica entre nossos dois países, que, embora distantes, têm muitos laços em comum. O direito é um deles. Todos sabemos a importância das questões relacionadas com o meio ambiente, com o clima, que ter alcançado nos últimos anos a nível global. O Brasil é um paraíso ambiental e tem que ser sempre uma referência internacional na matéria. Mas o actual compromiso dos Estados com a preservação do meio ambiente, com a luta contra o clima, exige como premissa ter uma regulamentação sólida e eficaz, tanto interna como internacional, e também ter uns mecanismos de sanção óptimos em caso de incumprimento, de não cumprimento. De Espanha, temos o prazer de ter hoje conosco a professora Montserrat Chiavachi, que é professora de Direito Internacional Público da Universidade Carlos III de Madrid, que é uma das universidades mais prestigiadas de Espanha. Ela é especialista nestes temas e vai dar uma perspectiva, acho, de Espanha sobre o direito internacional de clima, que é uma disciplina recente, mas que tem grandes desafios. Muito obrigada. Eu agradeço. Então, nós vamos começar com a professora Montserrat Abad e depois com a doutora Mariana, trazendo o enfoque brasileiro. Caso sobre alguma coisa, eu tenho minhas notas aqui, mas possivelmente não haverá necessidade de fazer nenhuma intervenção. Mas uma palavra em algum ponto que eu entenda pertinente, talvez eu venha a fazer. Então, sem mais, agradecendo a professora Montserrat Abad por estar conosco, uma visita extremamente curta. Ela é uma das mais respeitadas juristas, não só na Espanha, mas internacionalmente, e só isso já bastaria para que nós saudássemos com muita alegria a presença dela entre nós. Muito obrigada, ministro. É para mí un inmenso honor e placer compartir este tempo hoxe con vostedes aquí. Expreso a miña gratitude a todas as persoas que han feito posible a organización deste evento, ao ministro Benjamín, a todas as persoas do IDP, tamén aos ponentes, a embaixada de España e a audiencia tamén. Creo que para vostedes será preferível escoitarme en español normalizado máis que en un galego da miña terra nai, que será millor se falo español a partir de agora, máis pido disculpas por non falar portugués como debería. O tema da miña intervención son as mudanzas climáticas en relación con a seguranza e a paz. É curioso porque ayer, viniendo hacia aquí, en el aeropuerto de Lisboa, me conecté un momento con la radio, con la BBC, y se decía en un programa cualquiera, se hablaba de la relación entre el cambio climático y el conflicto. Y me llamó la atención porque era una afirmación, sin más, que hubiera sido impensable así en un medio de comunicación de masas tan solo 10 años atrás. Y efectivamente hay un nexo, como vamos a ver, del cambio climático no solo con la seguridad, sino también con el conflicto y la paz, que debe explorarse, que se está explorando en estos momentos para sacar las consecuencias correspondientes. Y ya anticipo que no vamos a ver respuestas, porque las respuestas tienen que venir de diferentes frentes. Vamos a ver sobre todo
claves, interrogantes, que tienen que ser protagonistas en los próximos años. Y los puntos que me propongo tratar son muy breves. Aquí está el sumario. Empezaré por unas premisas, los puntos de partida, la consideración del cambio climático como un multiplicador de amenazas, la relación entre la naturaleza y el conflicto y, por último, los principales desafíos que hay en esta materia, a efectos de hacer una vista de pájaro sobre estos aspectos. Bien, en lo que respecta a las premisas, los impactos del cambio climático son bien conocidos por todos ustedes, entre los fuegos salvajes, los tornados, el derretimiento de los glaciares, cómo afecta esto a los espacios polares, las inundaciones cada vez más frecuentes en distintas zonas del mundo, la desertización que avanza no solo por países de África, sino también por Oriente Medio y otros países fuera de estos entornos, o las zoonosis, como tuvimos la posibilidad de comprobar con el COVID-19, que era un efecto, bueno, pues entre otras cosas, de la pérdida de la biodiversidad. Bien. Lo que importa es que en esta triple crisis planetaria del clima, de la biodiversidad, hay que tener en cuenta que se interrelacionan, y de la contaminación, porque son tres, y la clave sería entrar en un círculo virtuoso, puesto que ahora mismo se retroalimentan. Afortunadamente, las instituciones internacionales ya han tomado conciencia de esa interrelación mutua, pero hay que pasar a la acción. Por ello, se insiste desde diferentes ámbitos cómo esta década tiene un carácter crucial. El reloj climático está en avance continuo, y no solo el grupo, el panel intergubernamental para el cambio climático, sino otras instituciones alertan sobre que en estos años es crucial si queremos estar todavía en la vía de cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. A su vez, hay que tener en cuenta también que hay una agenda internacional emergente en esta materia que vincula medio ambiente, seguridad y paz. En resumen, se puede decir que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas había empezado en el año 2007 a mantener algunos debates sobre este nexo que, bueno, por desgracia, la guerra, la invasión de Ucrania en Europa, pues da al traste un poco con las iniciativas que se habían adoptado en ese sentido. Pero hay otros elementos de esta agenda, como puede ser los avances que se han producido en relación con la definición del delito de ecocidio, o el hecho de que el año pasado la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, que es el principal órgano encargado de la codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional, adoptara una serie de principios para la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados. Y estos principios fueron adoptados varios meses después por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en diciembre del año pasado. A su vez, hay que tener en cuenta que se necesita encontrar un equilibrio entre ciencia, política y derecho, que hasta el día de hoy no han funcionado en sincronía en muchas ocasiones, lo que ha hecho perder un tiempo precioso, porque precisamente todo lo que depende del clima lo hace dependiente de los datos de las ciencias experimentales. Aquí los juristas poco o nada pueden hacer por sí solos, se necesita la colaboración de muchas disciplinas. Y es un ámbito de intersección entre disciplinas y también entre sectores jurídicos, porque aquí la ciencia política, la ecología política, las ciencias experimentales, como decía, y también el derecho, tienen muchísimo que decir. Y a su vez, como mencionaba el ministro Benjamín, en el ámbito jurídico hay distintos órdenes que hay que tener en cuenta, porque no es solo el derecho internacional, es el derecho administrativo, el constitucional, otros órdenes, y la recepción que se haga en los sistemas nacionales. A su vez hay que tener en cuenta el llamado soft law, que viene sobre todo de la mano de las organizaciones internacionales. Pues bien, teniendo todo esto en cuenta, hay que
ver cómo el cambio climático ha sido considerado como un multiplicador de amenazas ya desde el año 2007. Se vio este nexo y a menudo se suele citar mal el comienzo de la preocupación, porque se suele citar a la Comisión Europea o al G7, pero quien realmente ha visto primero esa relación fue un órgano de Estados Unidos compuesto por exmilitares de alta graduación, exmarines de la Armada, de la aviación también, que se encargan de analizar las posibles amenazas en términos de la seguridad nacional. Y fueron ellos los que primero alertaron en el año 2007 sobre el cambio climático como una amenaza para la seguridad. La Comisión Europea recogió rápidamente el guante y el año que viene hizo suya esa conceptualización y ya posteriormente, años después, el G7 al elaborar un informe que también ha tenido mucho eco. Y esto se ve en riesgos que a menudo están superpuestos, como puede ser en el incremento de la competitividad con respecto a recursos naturales locales, por ejemplo, el agua o la tierra cultivable. Y esto se ve en países como Afganistán, como Egipto o Haití, entre muchos otros, como puede ser también el caso de Irak. También otro riesgo es que el cambio climático puede ayudar a desencadenar inseguridad en cuanto a los medios de subsistencia y a provocar migraciones. Se pueden citar entre muchos otros los ejemplos de Malí, de Siria o de Sierra Leona o de Irak, por ejemplo. El Consejo Noruego para los Refugiados ha alertado sobre que el número de refugiados por causas climáticas o medioambientales ya supera a los de las persecuciones políticas. Y esto es un dato que a su vez provoca tensiones, inestabilidad o que puede ser un desencadenante indirecto de violencia. Por ejemplo, como en Irak, que todavía no han vuelto los desplazados de la última guerra terminada en el 2017 y están avanzando las tormentas de arena, muchos problemas, el avance de la desertización, paradójicamente, donde hubo la cuna de la agricultura, la cuna de la civilización en los ríos Tigris y Éufrates, ahora hay un desierto. Entonces, esto provoca, desencadena, es un gran factor de inestabilidad. O la intensificación de fenómenos meteorológicos extremos y desastres, como sobre todo en determinadas zonas de Asia, en Tailandia, en Indonesia, en Pakistán, que hemos visto inundaciones muy intensas, o en Sri Lanka. O la disrupción en la producción alimentaria en distintas regiones como Myanmar u Oriente Medio, o el incremento de tensiones en relación con la gestión de cursos de agua transfronterizos, como puede ser el ejemplo de la cuenca del Nilo, del Indo, pero también del Tigris y el Éufrates, entre Turquía, Irak, o la subida del nivel del mar y la erosión costera. Hemos visto que Vanuatu, microestado pequeño del Pacífico, ha liderado una coalición internacional para conseguir una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia para que se pueda pronunciar sobre las obligaciones que los estados tienen para combatir el cambio climático. Y bueno, qué decir, por ejemplo, de Indonesia. Habréis visto probablemente cómo se ha previsto el cambio de la capitalidad. Va a tener una nueva capital porque Yakarta está, bueno, además de los problemas de tráfico y de contaminación, está sumergida en un 20% y se espera que esta inmersión se duplique hasta de aquí al 2040 o el 2050. A su vez hay riesgos adicionales debido a los efectos indeseados de políticas climáticas, como vamos a ver. Lo cierto es que la relación entre naturaleza y conflicto es de doble dirección. Está claro que, de un lado, el medio ambiente, los problemas relativos a los recursos naturales pueden actuar como un desencadenante de conflictos. Esto es obvio. Muchas veces no se puede hablar de una única causa, sino de varios desencadenantes que a lo mejor echan gasolina o que provocan un efecto en cadena. Pero está claro que al menos un 40% de los conflictos armados internos de las últimas 7 décadas, se estima mínimo, bueno, casi en torno a la mitad, han tenido que ver con el acceso a recursos naturales. Y muchas veces los que se refieren a lucha por el territorio, por el poder, también están recursos naturales afectados. Pero es una
relación de doble dirección, porque a su vez los conflictos dejan devastada la naturaleza. Y eso también tiene efectos en el clima. Estamos viendo ahora en directo, por ejemplo, las consecuencias de la guerra en Ucrania. Sin ir más lejos, la destrucción de una presa en una ciudad cercana a Jersón por Rusia, que es, es un incumplimiento de muchísimos órdenes del derecho, ¿no? Está prohibidísimo por el derecho internacional humanitario destruir obras o instalaciones que puedan contener fuerzas peligrosas. Desde luego que toda la regulación del derecho internacional humanitario era sobre todo antropocéntrica, porque viene de los años 50, y sobre todo buscaba proteger a la población civil, pero tiene también previsiones para proteger al medio ambiente natural. Y en todo caso hablamos aquí de conflicto en sentido amplio. No estamos hablando de conflictos armados clásicos con hostilidades de alta intensidad, como puede ser en una guerra civil clásica o como en la actual guerra provocada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Por ejemplo, hay programas como el de la Universidad de Uppsala en Suecia que utiliza una definición con un umbral muy adecuado, muy bajo, diciendo, bueno, pues se puede denominar conflicto a todo acto de violencia que esté causada por un actor organizado y que cause al menos una muerte al año. Con un acercamiento de este tipo, la cifra de lo que se consideran conflictos con relevancia internacional sube a más de 7.000 al año. Y está claro que aunque no hablemos de conflictos y hablemos de inestabilidad, de violencia, hay ahí factores que pueden estar detrás de una futura guerra. Por eso es tan importante atender a solucionar esos problemas. Y aquí tienen una especial importancia las fases pre- y post-conflicto. ¿Por qué? Bueno, por supuesto la fase durante también la tiene, faltaría más, pero por desgracia los conflictos nos están enseñando a menudo cómo todo vale durante mientras están sucediendo y cómo muchas veces los objetivos que se intentan proteger, a los que se les intenta dar inmunidad, como por ejemplo la población civil o como por ejemplo el medio ambiente natural, precisamente se convierten en objetivos deliberados de ataque. Por eso se ha hablado, el PNUMA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ha hablado sobre todo a partir del 2009, de una frase que se ha convertido casi en emblemática. El medio ambiente es la principal víctima muda, la principal víctima silenciosa de los conflictos armados. Entonces, durante los conflictos es menos factible poder acceder a las partes y solucionar los problemas. En cambio, hay más margen de actuación antes y después. Por eso es tan importante actuar en materia de prevención, que se activen los sistemas de alerta temprana, no solo dentro de los estados, sino también fuera de los estados, sobre todo en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Por eso la Unión Europea, en su política de vecindad y en su política exterior, ha ido intentando hacer esto, pero le ha llevado 30 años. Le ha llevado 30 años. Porque es muy complejo unir la política exterior con la política del clima, pese a que la Unión Europea fue una potencia de paz desde el principio, fue una potencia climática, si lo podemos decir así, por sus compromisos, por su capacidad de liderazgo en la materia, pero no lo ha sido en materia de defensa, no lo ha sido en materia de defensa. Entonces, unir esos dos ámbitos en el plano conceptual ha llevado mucho tiempo y ahora también se trataría de operacionalizarlo, pero hay ahí muchas lagunas. Hay muchas lagunas. En todo caso, se intentan crear sistemas de alerta temprana y se apuntan a determinadas zonas como cruciales en este ámbito. Y una es la Amazonia, otra es el Sahel y otra es el Ártico. El Ártico, precisamente, pues la importancia rusa que tiene ahí, la llegada de nuevos actores como China. Y en el caso del Sahel, pues se está extendiendo ahí el reclutamiento por grupos terroristas de personas que
en algunos casos no tienen motivos ideológicos para unirse a grupos terroristas, sino una desesperación personal por haber perdido sus medios de vida, por ejemplo, por la agricultura, precisamente por el avance de la desertización. Por tanto, en el ámbito de la prevención se puede hacer mucho más, y en el ámbito del posconflicto también, porque las sociedades posconflicto son las más frágiles de la comunidad internacional. Aunque no haya habido una guerra que haya dejado un saldo de muchos muertos, aunque haya habido episodios de violencia más aislada, pero son sociedades especialmente vulnerables en donde, si no se actúa sobre los elementos medioambientales, sobre los recursos naturales, no se va a poder garantizar una paz sostenible. Y fíjense que de los más de 800 acuerdos de paz que se han adoptado desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pocos más de 15 mencionan los recursos naturales. Y esto es una gran asignatura pendiente. Es muy importante trabajar sobre ello desde el punto de vista jurídico, sí, pero también desde el punto de vista político. Y ahí en el ámbito diplomático hay mucho que hacer, pero también en el ámbito desde las ciencias medioambientales, etcétera, porque bueno, pues en el avance de la justicia transicional se están produciendo pues, la apertura de nuevos caminos. En procesos de paz como los de Colombia o los de Perú se han llegado a reconocer víctimas no humanas en paralelo con los avances producidos en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que ha sido pionero en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y en el reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas. Entonces, todo eso aquí abre unas posibilidades que hay que explorar en los últimos años, en los próximos años, donde es esperable que se produzcan muchos nuevos desarrollos. También el carácter crucial del derecho es incuestionable. El derecho es una de las herramientas indispensables. Desde luego que, como hemos visto antes, es ciencia política derecho. Ciencia política derecho en este ámbito, en el clima, en el ámbito de la protección de la naturaleza. Es obvio que, bueno, cada uno de estos es como un cajón que engloba muchísimas cosas y también tienen importancia otros aspectos como los medios de comunicación o los movimientos de la sociedad civil. Pero esas tres herramientas tienen que estar siempre en la caja, en cualquier situación, en todo el ciclo vital en relación con los conflictos. Prevenir, durante y después, pero sobre todo pre y post, como hemos visto antes, porque las situaciones de post-conflicto en realidad pueden ser también de prevención. El después es también el antes de un posible conflicto latente. Y también tanto en la formación como en la elaboración, en la formación del derecho y en la aplicación. Y aquí los jueces tienen un papel de primer orden, como hemos estado viendo. Lo hemos estado viendo en relación con la litigación estratégica con respecto al cambio climático en muchos ámbitos. Cómo se han abierto nuevas avenidas y ahí la sociedad civil, muchos grupos de jóvenes han tenido un papel importante. Sin ir más lejos, ayer leía en la prensa que un grupo de jóvenes en esta ola de litigaciones que se están produciendo a nivel mundial en distintos ámbitos regionales, del estado de Montana en Estados Unidos también demandaba a su estado porque no haya llegado a conseguir unos objetivos ambiciosos en materia de clima. Y aquí el papel que tienen los operadores jurídicos es crucial, y en particular los jueces. De hecho, se ha dicho una frase que se repite cada vez más en los medios de comunicación: van los jueces a salvar el mundo, precisamente porque está en su mano no solo detener, no solo aplicar el derecho, sino también promover la creación de un nuevo derecho más acorde con la necesidad de proteger el clima y la naturaleza en general. En definitiva, los principales desafíos tienen que ver con no solo hacer las paces con la naturaleza, sino también hacer que la naturaleza sea la clave, una de las claves para la paz. Y aquí el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que titulaba un informe así de hace ya 1 año y medio, la necesidad de todas las acciones que se requieren por parte de todos los actores, no solo de los que
líderes políticos, no solo de los jueces y de los operadores jurídicos, sino también de la sociedad civil, de los miembros de la sociedad civil. Todos tenemos responsabilidades dentro de nuestra parcela. Y, desde luego, el hecho de que la naturaleza sea clave para la paz es quizá una de las dimensiones menos exploradas hasta ahora, porque hay muchas posibilidades que podrían seguirse, como en particular la de la llamada construcción, la de construir paz ambiental, el Environmental Peace Building, que ha sido definida, tengo aquí la definición, aquí, es el proceso que se prevé como que prevé la gobernanza y la gestión de los recursos naturales y el medio ambiente para sostener una paz duradera, y abarca los esfuerzos para prevenir, mitigar y resolver conflictos violentos e implica una amplia gama de elementos, tanto recursos naturales renovables como el agua o como la tierra, como no renovables como el petróleo, como el gas, como minerales, así como ecosistemas y sus servicios. Entonces, llamémosle un paraguas, un entramado conceptual o un entramado que está siendo utilizado ya por organizaciones, sobre todo no gubernamentales, pero que está expandiendo su ámbito y que está llamado a desarrollarse en los próximos años. Ha venido de la mano de una evolución. En los años 2000, sobre todo, se ponía en relación la seguridad con el medio ambiente. A partir del 2007, un año en que el panel intergubernamental del cambio climático publicaba un influyente informe, se empezó a poner en relación con el cambio climático y la seguridad, y a partir del año 2018, cuando se crea la asociación, la ENPAX, la Environmental Peace Building Association, se pone ya en relación no solo con el cambio climático, sino con la naturaleza en general y con este ciclo vital en relación con los conflictos para evitarlos, que abarca todo, y que, bueno, pues tiene también oportunidades para los jóvenes como ustedes de estancias. Les animo a que lo miren por si ven algo interesante, la página de esta asociación. Y otro desafío es el de alejar las paradojas del crecimiento verde, porque fíjense que para hacer la transición ecológica, para conseguir la descarbonización, la ironía es que se necesita, bueno, pues inevitablemente hacer una industria extractiva de muchos minerales estratégicos. La Agencia Internacional de la Energía ha calculado que se necesitan hasta 6 veces más, solo hasta ahora, para los coches eléctricos, pero también el Banco Mundial ha calculado que hasta 2050, por ejemplo, la extracción de litio se tendrá que incrementar hasta en un 500%, porque para hacer las turbinas de tierra, de viento, las marinas, las placas solares, ya no solo para dar vida a nuestros dispositivos móviles, sino para garantizar la transición ecológica, se necesita mucha minería estratégica, mucha de recursos minerales estratégicos. Y eso, claro, puede poner en peligro el equilibrio ecológico, el bienestar de las poblaciones locales e incluso las sociedades abiertas. Entonces ahí hay un gran peligro de cómo se obtenga ese cobalto, ese níquel, ese litio, y hay alertas en este sentido. Y además ahí está China siempre en el proceso, si no en el de extracción, sí en el de procesamiento. Por ejemplo, en Bolivia y en Chile hay mucho litio, en la Amazonia también hay níquel. Y uno de los grandes problemas que se ve ahora es que, aunque haya estados de origen que estén en los procesos de extracción, China está siempre en el proceso de refinamiento y de producción. Entonces, a través de la ruta de la seda, bueno, se ha convertido un poco en una pesadilla para los geopolíticos desde la Unión Europea, de Estados Unidos y de otras partes del mundo. Entonces, lo importante es garantizar que no se haga en detrimento del medio ambiente y que no se haga en detrimento de los derechos humanos. Es un gran desafío. Y luego aplicar un enfoque integral desde el punto de vista material, espacial, temporal y subjetivo. Todo. Todas las materias están más unidas de lo que parece a simple vista.
esta fotografía o esta imagen de Human Rights Watch intenta evocar el caso de esta familia de Kiribati, de esta micro archipiélago también del Pacífico Sur, que se vieron obligados a huir precisamente por el cambio climático, pidiendo asilo en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda no accedió a su petición y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas abrió la puerta precisamente por el peligro que supone el derecho a la vida, a considerarlos como refugiados climáticos. Se esperan muchos desarrollos fascinantes en donde no hay fronteras en la materia, en el espacio, en el tiempo, porque de hecho el espacio, el medio ambiente en sí, siempre han sido normas con efectos extraterritoriales. En sí, lo que es el cambio climático, lo que son los daños medioambientales, no conocen fronteras. Entonces, el derecho tiene que reflejar esos desafíos. Y lo mismo en lo que respecta al tiempo, porque el corazón del principio de desarrollo sostenible, ¿cuál es? La equidad intergeneracional. Y ahí hay una sentencia también muy pionera, la del Tribunal Constitucional alemán del 2021, bueno, pues reconociendo los derechos de las futuras generaciones y lo que ello implica, ¿no? Que le puso a Alemania a modificar su ley. Entonces, bueno, ahí vemos también el poder de los jueces planetarios a los que alude el ministro Benjamín y del que es uno de los mejores exponentes, ¿no? Ese poder tan importante de todos los actores, que cada uno pueda hacer lo que esté en su mano. Así que como conclusión, yo diría que hay enormes desafíos que pueden ser abordados en parte desde el derecho, pero se precisa un enfoque holístico que hoy por hoy no existe todavía, porque se necesita hacer un acercamiento a una seguridad no solo climática, sino ecológica integral. Y yo lo dejaría aquí. Muchas gracias por la atención. Bem, eu queria agradecer à professora Montserrat e só 2 comentários. O primeiro, quando eu era estudante de Direito Internacional era uma disciplina que somente aqueles estudantes que queriam fazer concurso para o Itamaraty ou trabalhar em organizações internacionais se interessavam. Porque o reflexo no direito interno era mínimo. Hoje, o direito internacional orienta de forma direta a formação do direito nacional. Muitas vezes a gente pega uma lei brasileira, eu dou o exemplo com a lei anticorrupção, mas poderia ser em outros campos, inclusive no âmbito ambiental, e não nos damos conta que aquilo que está lá é produto do direito internacional. Então, eu acho que foi importante nós começarmos esse diálogo aqui com a perspectiva do direito internacional e não com o direito nacional que a professora Mariana Cirne vai falar, trazer para nós de uma forma simplificada. A outra observação é que eu mencionei tantas disciplinas jurídicas que são impactadas diretamente pelas mudanças climáticas e me esqueci do direito penal. E a professora Montserrat mencionou o debate que está ocorrendo no mundo todo e certamente chegará ao Congresso Nacional, é que eu estou meio desorientado para lá, à Câmara e ao Senado, de uma eventual modificação do nosso Código Penal para incluir, além da própria lei dos crimes contra o meio ambiente que nós temos, mas incluir um tipo penal específico de ecocídio. Isso é uma transformação enorme do direito penal. E o direito penal, é importante relembrar, é uma das áreas que mais se protege e tem uma dimensão muito local
em relação a outras disciplinas jurídicas, né? Temos aqui um especialista, um grande especialista em direito penal, que está conosco, professor da casa. Ecocídio é possivelmente uma inovação que ingressará no nosso ordenamento jurídico, não tardará. E a última observação, aqui é mais no plano teórico dogmático do direito, porque nós estudamos essas disciplinas, nessas disciplinas tradicionais todas, os grandes institutos do direito penal, do direito privado, do direito público, e muitas vezes não nos damos conta do que está lá em cima, do que orienta a própria existência do direito, que é a paz entre as pessoas, não é isso? Todas as disciplinas jurídicas, isso não está dito em nenhum código, mas nenhuma lei, mas todas as disciplinas jurídicas, do direito constitucional ao direito tributário, penal, civil, todas têm por objetivo a paz entre as pessoas. Existem os conflitos, o direito está lá para fazer uma gestão desses conflitos, na esperança que o Poder Judiciário possa aí dar uma solução final. Pois bem, o tema de fundo da professora Montserrat é paz com o ambiente. Então, eu termino por aqui as minhas observações. Vejam que avanço extraordinário para nós do direito, porque não é apenas paz entre os seres humanos, mas paz entre nós e tudo na natureza que propicia a vida, os fundamentos ecológicos da vida. Não é pouco. Estão aí os imigrantes que vêm do Haiti, e eu sugiro que cada um aqui, depois no almoço, ponha o mapa do Haiti no Google Earth. E vão ver algo extremamente curioso. É uma ilha só, com 2 países. De um lado o Haiti, do outro lado a República Dominicana. E vejam a cobertura de florestas de um e do outro. No Haiti não há mais florestas. E aí um caos permanente, conflitos, sem paz com a natureza. A República Dominicana, olhem o mapa. República Dominicana, cobertura verde. Mesma ilha, com um conflito existencial, e do outro lado da fronteira, um país que, com suas dificuldades, consegue avançar com progresso econômico e com estabilidade, um mínimo de estabilidade para a sua população. Com isso, eu passo a palavra à secretária nacional de Mudanças do Clima, que está conosco por vídeo, e eu sugiro cada uma 10 minutos, tá bem? E com isso nós encerraremos se houver alguma pergunta ou algum comentário. Então, a doutora Ana Toni, como eu já disse, é uma das maiores especialistas que nós temos no nosso país no tema das mudanças do clima na perspectiva científica. Bom dia a todos e todas. Vocês me escutam bem? Escutam bem? Muito bem. Então, tá bom. Ministro Herman Benjamin, agradeço demais o convite do senhor da EDP, da embaixadora, já cumprimentando a embaixadora Marta, logicamente a professora Montserrat, que aula belíssima, e a nossa procuradora Mariana também, que está aí conosco, e todos que estão presentes. Peço desculpa de não poder estar aí com vocês, mas fiz questão de participar mesmo online para poder aprender. Eu acho que no tema de mudanças climáticas, nessa transição, a humanidade nunca enfrentou uma crise como as mudanças do clima, e não tem ninguém com as respostas ou como a gente pode resolver este problema, né? Essa é uma crise que é uma crise da humanidade, não é o planeta que está em perigo, como todos nós sabemos, é a humanidade
na nossa convivência e capacidade de conviver dentro deste planeta que está em perigo, só que nunca vivemos esta crise. Por isso é muito difícil, é uma matéria muito difícil, porque não é simplesmente olhar para trás e ver como é que foi resolvido por outros, ou em um outro momento da história, porque não tem uma história a ser contada. Essa é uma crise única, muito complexa, e como foi brilhantemente, né, exposto pela professora Montserrat, é um acelerador de ameaças, é um acelerador de todas as ameaças que existem, que já tínhamos, e a criação de novas. E a criação de novas numa escala que acho que a humanidade nunca enfrentou. Então, isso requer de todos nós poder pensar não fora do nosso âmbito. E eu fiquei muito feliz de ouvir quando o professor Herman Benjamin abriu os trabalhos e falou o tanto que mudanças do clima está em todas as áreas do direito, assim como todas as áreas da economia, assim como em todas as áreas da sociologia. E essa complexidade não pode nos paralisar. E acho que, em nome da ministra Marina Silva, ela sempre diz a importância da transversalidade, né, do tema. É um tema muito transversal, ele não tem fronteiras, também como foi dito, e talvez essas não terem fronteiras ou essa transversalidade, que é fundamental, ela não pode nos paralisar, ao oposto, ela tem que nos fortalecer para agir. E eu acho que dentro do governo, agora trabalhando com a ministra Marina Silva, ali na Secretaria de Mudanças do Clima, a gente percebe que o tema de mudanças do clima está em 17 outros ministérios, então é um tema muito transversal no governo federal, o que a gente celebra, mostra que estão diversas pastas abraçando essa causa, mas nos coloca também no desafio de coordenação. E aí, um dos desafios que eu acho que nós temos nessa matéria, imagino que é a mesma coisa no direito, que instrumentos nós temos para trabalhar com matérias tão transversais, tão sem fronteiras, que instrumentos da política pública nós temos. E não esquecendo que não é só o desafio de trabalhar ela de maneira transversal, mas com a pressa necessária que mudanças do clima nos impõem pela emergência climática. Então, não só temos uma matéria complexa, mas temos que trabalhar com ela de maneira muito acelerada. A gente viu no último relatório síntese do IPCC que as consequências das mudanças do clima estão vindo muito mais rápido do que a gente imaginava. Então, se antes era um problema das futuras gerações, do direito entre gerações, não mais é o caso. Agora, os problemas de mudanças climáticas já estão presentes. Vimos recentemente aqui no norte de São Paulo, do litoral de São Paulo, a seca no sul, as inundações no Amazonas. Então, não é mais simplesmente só um problema geracional, mas ele é também do presente. E acho que isso tanto nos aflige nessa aceleração. Então, da perspectiva do governo federal, nós temos um comitê interministerial que estão presentes 19 ministérios para trabalhar a questão climática, revendo as nossas metas, assegurando que nós temos planos, não só planos, mas meios de implementação das nossas metas, e o Brasil pode contribuir de uma maneira efetiva, nós sabemos disso, o Brasil é o 5º maior emissor de mudanças de gás de efeito estufa do mundo, apesar quando a gente compara com os Estados Unidos e com a China, nós somos pequenos, mas somos o 5º maior, o que nos dá essa responsabilidade imensa. Sabemos hoje em dia, a nossa pegada de carbono é 2,6 gigatoneladas de carbono, e
e a nossa meta é, no máximo, chegar em 2030 com 1,2. Então, ministro, o senhor vê que a gente tem um trabalho grande a ser feito nos próximos anos, que é diminuir de uma pegada de carbono de 2,6 a 1,2 e, de preferência, ir além deste 1,2, né? Diminuir ainda mais. E a pergunta são escolhas muito difíceis. Sabemos que 50% das nossas emissões é desmatamento, mas tem as outras 50%, que são escolhas difíceis, econômicas, sociais, que a gente vai ter que enfrentar. Participei recentemente de um evento que mostrava que a sociedade brasileira é uma das mais esclarecidas sobre mudança do clima. Ela faz já muita relação dos eventos climáticos com o dia a dia, seja inundações, seja o preço dos alimentos, não tanto quanto talvez já seja o caso, mas ela já faz essa ligação. Então, acho que, da perspectiva do setor público, como é que a gente responde a esta sociedade com políticas públicas efetivas. Agora, eu acho que tem duas coisas que eu queria mencionar que são importantes. No meu primeiro dia de trabalho como secretária de Mudanças do Clima, estava na minha mesa são casos dos jovens brasileiros que se uniram fazendo um processo de litigância climática contra o governo federal, o último governo, o governo Bolsonaro, pela pedalada climática. Né? Todo mundo, acho que Mariana conhece bem o caso, né? Que foi, então, era no primeiro dia do meu trabalho, e foi muito interessante, porque antes estava no Instituto Clima e Sociedade, então eu conhecia muito bem aqueles jovens, trabalhei muito com eles, e agora, como secretária, eu tinha que responder a esse processo jurídico sobre a pedalada climática e como é que faremos a correção, e fico muito feliz que no último dia 5, o próprio presidente Lula declarou em alto e bom som, na comemoração que fez no Dia do Meio Ambiente, que o governo federal vai, sim, corrigir aí a correção da NDC, virá de algum jeito, vamos trabalhar para isso. Então, mostra quão importante a litigância climática é em assegurar que os governos, não só o governo federal, obviamente, façam as coisas que devam fazer. Então, essa junção da sociedade, do poder jurídico, dos governos federais, assegurando estes direitos, é muito fundamental. E eu acho que o direito vai nos ajudar, precisa nos ajudar em muito. De outros casos que estão assim pendentes, por exemplo, agora, no EU-Mercosul, as discussões que estamos tendo dentro do governo federal e também com a comunidade europeia sobre o acordo comercial EU-Mercosul, como a temática ambiental se tornou o centro da discordância, né? Já teríamos aí um acordo, se não fosse os níveis de desmatamento que aconteceram com o antigo governo e a necessidade de um side letter, né? Como eles estão falando, de um acordo paralelo na área ambiental. Então, mostra como um acordo comercial dessa voltura, o maior acordo comercial do mundo, está sendo discutido da perspectiva ambiental, ou seja, os acordos comerciais eles têm que estar coerentes com as políticas ambientais multilaterais que estamos também assinando. O Brasil não é esquizofrênico, a gente, né, nenhum país a gente assina acordos ambientais e acordos comerciais, mas parece que juridicamente esses acordos ainda não estão coerentes uns com os outros, e aí entram vocês, juristas, para nos ajudar olhando para esses outros casos, e aí o último, para mencionar, tem agora dentro que está na nossa pasta, olhando, por exemplo, para o financiamento climático, que está o Fundo de Clima, o Banco Mundial, o GEF, todos os fundos. Se coloca lá uma cláusula que fala que a maioria desses financiamentos, e a gente está tendo diversas batalhas lá dentro do Acordo de Paris, eles têm que ter benefícios globais. Qual é a definição de benefícios globais para a área ambiental?
projeto de abelhas no sul da Bahia tem benefícios globais? Como é que a gente define? Como é que legalmente vamos definir o que já está sendo imposto por esses fundos globais, o tal do benefício global, se não baseados na territorialidade e na vida das pessoas que lidam e protegem o meio ambiente? Essas questões elas já estão muito, muito claras, acho que dentro da gestão pública, e vamos ter que trabalhar muito próximo aí dos juristas, por isso fico muito contente de estar aqui, e já coloco a Secretaria Nacional de Mudanças do Clima e o MMA como um todo, como um parceiro do IDP para isso. Finalizo falando que das grandes ameaças que mudanças do clima nos impõem, tem uma que, para mim, talvez seja a mais importante. É a nossa capacidade, a ameaça da não-utopia. Vejo jovens, muitos deles, hoje em dia, por causa da ameaça de mudança do clima, jovens que decidem e percebem quase como não vale mais constituir famílias ou ficam aí depressivos porque a sociedade está do jeito que está, as mudanças do clima são eminentes. Então, essa ameaça do não-sonho, a ameaça da não-utopia aos jovens, essa talvez seja a nossa maior ameaça. Por isso, eu convido todos os jovens que aí estão a sonhar com esse mundo pós-carbono, tentar imaginar que indústrias vamos ter, que mobilidade vamos ter, como é que é essa sociedade vivendo em harmonia com o meio ambiente, com a natureza. É esta utopia que nos move, e é essa que vai fazer com que a gente não combata as mudanças do clima e consiga fazer essa transição, não só transição tecnológica e uma economia de baixo carbono, mas principalmente uma transição ecológica de valores para a nossa sociedade. Agradeço muito o convite e vou continuar aqui aprendendo agora com os outros panelistas. Obrigada. Eu agradeço à secretária Ana Tônia. Todos nós podemos imaginar como ocupada ela é, convites de toda parte, já que ocupa esse cargo de grande relevância no governo federal. E ela tocou em pontos que são fundamentais nesse debate e que estão nas páginas dos jornais, hoje, ontem, e estarão nos próximos dias. Por exemplo, o acordo comercial entre a União Europeia e o Brasil. E aqui apenas faço uma observação, que não podemos esquecer que acordos internacionais são feitos não para um governo, mas para frente. Ou seja, mecanismos, travas jurídicas que sejam postos nesses acordos internacionais não são apenas para a proteção dos nossos parceiros que eventualmente estejam celebrando aquele acordo, são para a proteção nossa também. Mas, claro, desde que haja reciprocidade, que é um conceito fundamental, nós sabemos no direito internacional. Então, não devemos simplesmente bloquear a discussão sobre travas, sobre mecanismos que venham, que sejam colocados para o caso de descumprimento aberto, intencional, daquilo que está sendo, ou que foi negociado. Porque seria extraordinário se nós pudéssemos fazer um acordo comercial, ou mesmo um acordo político, e que esse acordo garantisse que o clima de Estado de Direito ou de plena consciência das responsabilidades, nesse caso ambientais do país, permanecesse para sempre. Mas nós não temos nem a nossa Constituição, nem a nossa legislação, ninguém pode nos dar esta garantia. E daí a importância de que esses mecanismos internacionais possam ter, de lado a lado, travas
que prevejam a possibilidade, e nós queremos que seja apenas uma possibilidade, de que a situação deteriore, neste caso específico, da proteção do meio ambiente e das florestas brasileiras. Bem, nós vamos encerrar com 10 minutos o direito brasileiro, que temos uma lei específica, eu até trouxe aqui, a Lei 12.187 de 2009, é uma lei específica de mudanças climáticas. São poucos os países que têm uma lei como esta e poucos os países que têm uma lei tão dura sobre mudanças climáticas como o Brasil. E certamente não custa muito, esta lei estará sendo debatida no meu tribunal e já está sendo debatida nas instâncias inferiores da Justiça Estadual e da Justiça Federal. E a nossa maior especialista é a professora Mariana Cirne. Obrigada, ministro. Eu quero começar agradecendo. O ministro Herman Benjamin é uma referência internacional, nacional do direito ambiental. Antes de eu começar a trabalhar nessa área, ele já era uma grande referência, e eu fico muito, muito lisonjeada de estar tendo essa oportunidade. Quero agradecer a embaixadora pela oportunidade e muito feliz de conhecer a professora Montserrat e ter conseguido compreender essa complexidade e trocar um pouco dessas experiências na nossa relação aqui. Professora Atala, muito obrigada pelo convite e muito feliz de conhecer, também de dialogar com a nossa secretária, Ana Antônia. Eu só queria o passadorzinho. Isso. Eu prometo, ministro, que não vou extrapolar os 10 minutos. Eu sei que o senhor estará aqui com um cronômetro atrás de mim. Eu quero dizer apenas que eu sou uma mulher do direito ambiental geralmente nacional. Eu sou daquelas que o comando e controle, a discussão a respeito das... Se você me der um coletinho do IBAMA, eu pulo de um helicóptero e autuo todo mundo. Todo mundo já me conhece, sabe que eu gosto dessa parte. Mas eu quero publicamente registrar minha eterna gratidão às pressões internacionais e como essas relações internacionais hoje foram decisivas para a gente ainda ter uma pauta ambiental dentro do Brasil, e também agradecer a atuação do Poder Judiciário, que foi a nossa... Passamos 4 anos muito difíceis. Eu costumo falar que eu fui extinta e estou renascendo como a fênix, depois de 4 anos muito difíceis, em que a nossa pauta voltou. E aí, nessa volta de renascimento, o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, falou, olha, meio ambiente não cabe numa caixinha, nós somos o órgão mais transversal da esplanada e não faz sentido a gente não ter alguém para fazer essa interlocução, seja no Poder Executivo, no Judiciário e no Legislativo. Então, eu devo dizer que a responsabilidade é grande, eu praticamente não durmo, eu passo o tempo todo no STJ, no Supremo, no Congresso, então, mas feliz, porque estou fazendo uma coisa que eu realmente acredito. E aí, para a gente conversar, não está passando isso. Eu fiz uma pequena colocação a respeito do Brasil, Amazônia, mudança do clima, naquela ideia dos instrumentos que nós temos. A gente tem aqui no Brasil a chamada tripla responsabilidade ambiental, e dando alguns exemplos do que a gente andou fazendo nesses últimos 100 dias, agora vamos completar quase metade da gestão. O que significa na prática nós, do jurídico, contribuindo com o direito ao clima? Então, deixa eu ver se eu estou acertando. Agora estou. Vocês devem ter ouvido falar que em 2019, a gente, no meio da tarde, em São Paulo, escureceu. Aí você podia imaginar que é o Stranger Things, alguma coisa parecida, mas a gente sabe que, infelizmente, a gente já está sentindo de maneira real os efeitos das mudanças climáticas. Antes a gente era motivo de riso ou motivo de incredibilidade, cada vez mais a gente percebe com as queimadas o quanto isso afeta a nossa vida. Essa semana teve uma imagem de Nova York que todo mundo viu, então todo dia a gente sente um pouco. E por que nós brasileiros temos um diferencial? A gente tem essa grande alegria e a grande responsabilidade da Amazônia, 9 estados e 61% da floresta está aqui dentro do Brasil, 3 biomas, sendo Amazônia, Cerrado e Pantanal, levando em consideração que Amazônia e Cerrado são
muito centrais, por motivos que eu vou explicar aqui. 49% do Brasil é floresta amazônica. Isso quer dizer que a gente tem 84% coberto com vegetação nativa, segundo a Fiesp. 49% dessa área é de áreas protegidas, unidades de conservação, terras indígenas, e 26% de áreas privadas, e a gente tem uma legislação bastante protetiva que estabelece uma reserva legal de 80%. A cada 100 hectares, 80 tem que ser utilizados de maneira sustentável, e a gente tem um estoque de 80 bilhões de toneladas de carbono, se estima 1/3 do estoque mundial, e a maior biodiversidade do planeta. E a gente não precisa derrubar mais nenhuma árvore para cultivar e para produzir. E isso aqui vale muito mais dinheiro de pé do que derrubado. Então, a gente fala, então, que a gente já tem uma riqueza gigantesca. Mas quando a gente fala de mudanças climáticas, eu queria chamar a atenção para uma questão chamada rios voadores. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso. A gente geralmente pensa assim, bom mesmo é árvore, ou bom mesmo vai ser esse rio. Bem, a gente tem alguns estudos, por exemplo, do Banco Mundial, que mostra que esses rios voadores, que é a ideia da transpiração e esse fenômeno da, vamos dizer assim, da migração da umidade da floresta amazônica, gera 20 bilhões de toneladas de água no solo por dia para a atmosfera. O rio Amazonas, que é aquele parece gigante, gera 17. E aí, a estimativa é que se a gente acabar com isso daqui, se a gente continuar destruindo a floresta, a gente vai ter uma perda de 9,7% do PIB do Brasil, 920 bilhões. Então, eu continuo afirmando, vale mais a pena ela de pé do que derrubada. E como a professora Montserrat comentou, 20% da água potável está aqui. E ela está diretamente associada com a ideia da gente manter o cerrado. Essa vegetação maravilhosa que a gente, às vezes, não dá o valor que a gente precisa, e eles são biomas muito sensíveis às mudanças climáticas, então a gente precisa ter muito cuidado em como preservar. E a gente discute muito no Brasil a questão da justiça climática, que é essa ideia de que a gente sente mais os efeitos da mudança climática para as pessoas que são mais vulneráveis. Por que isso? Porque as áreas protegidas são as áreas em que as pessoas ocupam irregularmente, e na hora que vem uma chuva, como vem, na hora que vem uma seca, essas pessoas são as pessoas que falecem, infelizmente. A gente tem um atlas do desastre, vale muito a pena dar uma olhada. Ele tem 57.531 ocorrências, quase 5.000 óbitos, mas você pode perceber a quantidade de pessoas, 8,31 mil pessoas que estão desabrigadas. Isso todo ano se renova, e é uma tristeza ver a quantidade de vezes que são as mesmas localidades. Então, a gente tem que lidar com esse cenário de que a questão da agricultura, silvicultura e exploração mineral são pautas que nos interessam. Não vou falar da mudança do clima e das nossas metas, porque a Ana Tônia, mas eu vou falar da alegria da gente ter a Marina Silva como ministra. Afinal de contas, falo que na hora que ela entra, já entra uma áurea que renova nossas esperanças de mudança, e com a proposta de recuperação de 12 milhões de hectares de áreas degradadas, com a ideia da gente voltar a ter as nossas metas ambiciosas. No dia 1º de janeiro, eu trabalhei na equipe de transição. Eu devo dizer que eu passei um tempo sem comer, sem dormir, sem ver meus filhos, em homenagem à ideia de que a gente, no dia 1º, tinha que fazer uma baita de uma diferença. Ditamos 5 decretos, um deles, PPCDAM, Política de Prevenção e Combate ao Desmatamento, criando não só, retomando a política da Amazônia e do Cerrado, mas garantindo que isso também se estenda a todos os demais biomas. Então, nós do direito temos a ideia de fazer aquilo que o ministro comentou, garantir estabilidade institucional. Se a gente consegue trazer boas normas, que tenham boas amarras, a gente garante que o desmonte que aconteceu não aconteça mais. E eu costumo falar que a coisa mais importante aqui dentro do nosso território é a Constituição Federal, que tem um artigo, que é o 225, que é o artigo mais lindo. Eu duvido que alguém tenha lido algo mais maravilhoso do que esse artigo, que fala do direito ao meio ambiente, que ela chama de equilibrado, fala das presentes gerações e das futuras, e como o ministro comentou, a gente vai pegando um monte de coisas
de outros países, e essa ideia da responsabilidade intergeracional está dentro do nosso texto. E esse dispositivo e a tripla responsabilidade foram algumas das amarras que nos salvaram diante de diversos problemas. Nós temos 3 áreas de atuação de instrumentos internos importantes. O crime, que a gente comentou, uma lei de crimes ambientais, que infelizmente a gente gostaria que ela fosse bem mais efetiva, mas aí a gente tem uma atuação bem importante, a Procuradoria ela é bem essencial na aplicação das multas e dos embargos e a responsabilidade civil. Não pode valer a pena ser criminoso no Brasil. E aí, levando em conta isso, eu devo dizer que nós estamos na Constituição, como advogados públicos, a gente presta não só consultoria para fazer os atos normativos, mas a gente também é contencioso. Então, a gente que propõe as ações, que depois a gente presta assessoria não só ao presidente da República, mas também no controle interno de legalidade e sugere medidas de interesse público. Levando em consideração isso, eu vou passar. Oh, meu Deus, ótimo. Vou falar para uma atuação real. Litigância climática é o tema do momento. Eu gosto muito de uma pesquisa da professora Daniela Moreira, que mostra que nós, no Brasil, começamos a incrementar em 2019, e uma boa parte dessa litigância está aqui nas ações do Supremo Tribunal Federal e nas ações civis públicas. E agora, nesse momento, nós, como Estado brasileiro, queremos ser protagonistas de uma mudança e não mais réus. Então, a gente já começou a trabalhar nisso. Aqui, eu tenho uma série de ações que chamam Pacote Verde, em que a gente já fez uma mudança substancial. Foi muito importante que essas ações existissem para que os retrocessos não fossem gigantes. Agora, a gente quer demarcar uma mudança para que o Estado brasileiro, de fato, conquiste. E as multas ambientais são outro tema muito importante. Se por acaso elas não valerem, a gente não tem como ter efetividade. Então, a gente, no dia 1º, editou o decreto 11.373 para garantir não só a possibilidade desse dinheiro, de fato, entrar para o meio ambiente, mas também a garantia de que isso não vale a pena. Nós estamos agora trabalhando na manutenção dessas multas no judiciário, o ministro conhece bem esse tema, com alguns avanços, mas o impacto da gestão passada pode ser de 29 bilhões de reais, se por acaso a gente não entender que esse tema é muito central. Mas eu queria chamar a atenção das chamadas ações civis públicas, ou seja, a pessoa que desmatou irregularmente os grandes infratores, além de pagar as multas ambientais, eles também vão pagar o valor de recuperação dessas áreas. Nós passamos, então, a propor uma série de ações judiciais. Aqui a gente tem 246 ACPs propostas, 4 bilhões de reais de reparação, e nessa gestão a gente ampliou. Antigamente a gente trabalhava somente com a Amazônia, agora a gente trabalha com todos os biomas. Tem uma portaria regulamentando esse tema e a gente já propôs ações de revitalização de Mata Atlântica, de Pantanal e de Cerrado. Então, é uma ideia de que o advogado público agora seja um protagonista para garantir. E por que isso tem uma relação direta com mudanças climáticas? Porque a gente tem alguns pedidos também dos danos climáticos que foram causados. Agora, a gente está trabalhando para efetivar as ações propostas. Uma série gigantesca de despachos, novas ACPs propostas, e nós fazemos parte agora da política do governo de proposta de ação e de conversão de multas em árvores em pé. Só agora, no dia 5, a gente propôs 765 ações com 628 milhões de reais a serem cobrados de infratores nessa nossa última atuação. E não faz nenhum sentido atuar pró-meio ambiente apenas dentro das fronteiras, a gente não tem como fazer. Então, a gente agora está fazendo uma cooperação internacional com as procuradorias do Estado. No dia 5, 9 procuradorias da América Latina, ia ser muito importante depois a gente conversar, eventualmente, com outros países latinos que tenham interesse. Nós fizemos essa ofensiva em termos regionais para proteger o meio ambiente. Mas os desafios são grandes, já que o desmatamento no Cerrado aumentou recentemente, mas o da Amazônia caiu. E, por fim, mas só para a gente falar que Yanomami é um tema, eu tive presencialmente lá,
porque não faz sentido a gente falar sobre direitos climáticos sem levar em consideração os povos tradicionais. Esse aqui é um decreto que a gente trabalhou para enfrentamento da emergência e para estabelecer limites de entradas de garimpeiro, solução humanitária. Isso também faz parte do debate climático e com um plano de desintrusão para essas atividades irregulares. No dia que eu estive lá, a gente prendeu 17 pessoas, apreendeu um monte de barco, andei de colete à prova de bala, estava vivendo meu sonho. Mas a gente sabe que, infelizmente, o Brasil tem uma dimensão gigantesca e é muito importante que essa relação internacional seja fortalecida para que a gente tenha mais medidas, mais concretude. E chegando, o meu último slide é só sobre, estamos trabalhando agora na regulação do mercado de carbono. A gente protege a floresta e não ganha o suficiente por isso. Se a gente tiver uma regulação segura sobre isso, a gente tem condições de receber e de tornar isso como um crédito de carbono. Então, na mesma linha, muito parecida, o direito do clima exige uma atuação interdisciplinar e integrada, e a gente entende que os advogados públicos podem contribuir com essa ideia de efetividade da política pública ambiental do clima. Obrigada, gente. Esse aqui é o meu e-mail para quem quiser dialogar e conversar sobre o tema. Sou muito apaixonada pelo tema. Obrigada. Obrigado. Bem, não precisa dizer que a professora Mariana é apaixonada pelo tema. E isso é muito importante, porque nós não podemos, na perspectiva do direito, proteger o meio ambiente de uma forma burocrática, simplesmente porque tem o dever de proteger. Há necessidade de realmente, primeiro, conhecer e ter sensibilidade para esta temática. Meu último comentário é sobre o papel da Espanha em tudo isso. O Brasil tem 61% da Amazônia, do bioma da Amazônia, mas os outros 39% são absolutamente essenciais para a existência da parte brasileira. Porque ali nesses outros 39% estão as cabeceiras dos rios, estão os glaciares, as geleiras, como dizemos em português. É lá que estão os Andes. E os rios voadores batem lá e depois descem. Então, é fundamental que nós, brasileiros, trabalhemos a Amazônia na perspectiva da Panamazônia. E aí é que entra o papel da Espanha, porque em um determinado período da nossa história, nós já fomos espanhóis também. Não muito tempo, mas fomos. Mas, sem dúvida, os nossos vizinhos, tirante a Guiana Francesa, Suriname e a Guiana que chamamos inglesa, eles têm uma porcentagem pequena da Amazônia. Os nossos vizinhos são de língua espanhola. E com a cultura e uma governança muito influenciada por tudo que ocorre na Espanha. Eu acho que a Espanha pode ser o país ponte a unir a Amazônia brasileira e a Amazônia fora das fronteiras brasileiras. Minha última palavra é sobre um ponto que a doutora Mariana mencionou, de transformar o Estado brasileiro, que é o grande implementador da legislação ambiental, de um Estado que eu chamo Estado teatral, num Estado efetivo. Ou seja, as leis estão aí postas para serem cumpridas. As sanções administrativas impostas precisam ser cumpridas. E, infelizmente, o Tribunal de Contas da União fez um estudo há alguns anos atrás, menos de 1% das multas, estamos falando de mais de 20 bilhões de reais de multas administrativas, menos de 1%
disso foi pago. 20 bilhões de reais, em dólares, façam a matemática e me digam, porque são vários bilhões de dólares. Pois bem, que Estado é esse que impõe a sanção administrativa, sai nos jornais, sai na televisão, mas isto é uma ficção, é um direito sem efetividade. E é exatamente por isso que eu festejo a criação dessa Procuradoria para trazer um mínimo de credibilidade a essa atuação do Estado brasileiro no que se refere ao desmatamento. E, evidentemente, não basta impor sanção. O direito tem que exigir a recuperação in natura dessas áreas degradadas, retirá-las do mercado, porque elas, como nós dizemos em latim, em juridiquês, são res extra commercium, não podem ser negociadas essas terras, e a indenização ela vem como um complemento, porque a natureza não tem uma conta bancária. A natureza não se interessa em bilhões de reais ou bilhões de euros. A natureza e os serviços ecológicos precisam de recuperação in natura daquilo que foi destruído. Então, eu agradeço a todas e a todos que estiveram conosco aqui e virtualmente, e certamente esse diálogo continuará. Agradeço a nossa conselheira Marta, que também tão ocupada, e está aqui em representação deste país maravilhoso, que é a Espanha, país irmão. Muito obrigado.